Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós hoje estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 9. O título da mensagem é Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Que diz o seguinte, Atos, capítulo de número 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais. E as promessas dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. A liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa. Porque a palavra da promessa é esta. Por este tempo virei e Sara terá um filho. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder.
e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu. Chamarei meu povo ao que não era meu povo. E amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. O remanescente é que será salvo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Vamos repetir este versículo. Como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim,
mas a justiça que é pela fé. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Aleluia, Pai. Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Que palavra, né, irmãos? Romanos, capítulo 9. Que palavra poderosa, né, irmãos? Que coisa tremenda é esta palavra, né? Aleluia, Pai. Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Aleluia, Pai. E aqui Paulo repete nessa palavra, nessa menção, exatamente o que disse Jesus ali quando olhou para Jerusalém, avistando ali do alto. Jesus olhou para Jerusalém, né, com o coração cheio de tristeza, né, e veio as lágrimas. E ele disse: Ah, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os seus pintainhos. Quantas vezes quis eu ajuntar vocês, ajuntar vós, como a galinha ajunta os seus pintainhos embaixo das asas, mas tu não quisestes. E aqui Paulo repete: a tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Atos 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência do Espírito Santo. Ou seja, Paulo falava impulsionado pelo poder e a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que vem sobre nós através do seu divino Espírito Santo. E Paulo continua dizendo: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Que loucura, né, irmãos? Né? Profundamente triste e com o coração doendo diariamente. Coração doendo dia e noite pela dureza do coração ou dos corações dos irmãos, daqueles que precisavam ser salvos, como ainda hoje precisa. Jesus falou, Jesus pregou, Paulo falou, Paulo pregou, eu falo, eu prego, e há aqueles que resistem à santa palavra de Deus e preferem a morte espiritual, do que a vida eterna, pela dureza do coração. E Paulo continua dizendo: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ou seja, ele poderia, por amor da família e dos familiares, abandonar a palavra de Deus para poder viver com a família, né? Para desfrutar e dar ao desfrute daqueles que o amava,
assim como tem aqueles que eu amo, tem aqueles que me amam, né? Que muitas vezes não compreendem a nossa falta de tempo para estar com eles, né? Não compreendem, né? Não conseguem entender como é que nós possamos estar o tempo todo mergulhado na obra de Deus e não ter mais tempo para eles do que aquele que nós já temos, né? Eu lembro muito bem que a nossa querida e amada irmã Irene Miranda, quando o saudoso missionário Davi Miranda faleceu, estava ainda sendo velado na sede mundial e ela chorando dizia: eu pensava que ele era meu, mas não, ele não era meu, ele nunca foi meu. Ele era, foi e sempre será do Senhor. Ele era esposo, era marido, companheiro, mas ela reivindicava mais tempo dele para estar com ela. E ele não podia e não dedicava exatamente por causa da obra de Deus, né? E assim é todo servo de Deus, servo e serva do Senhor, né? Assim como o Senhor disse para cada um dos 12 apóstolos, quando cada um nos seus postos de trabalho, o Senhor, se aproximando deles, chegou e disse, né? Você vem e segue-me. E eles abandonaram tudo na mesma hora, né? Tinha alguns que eram mais simples, eram autônomos, independentes, mas tinha aqueles que eram empregados, inclusive, do governo, né? Ou de governo, né? E abandonaram os seus postos de trabalho para seguir a Cristo, né? Todo servo de Deus é assim. Todo aquele que tem escolhido, chamado, né? Separado, né? Revestido, né? Usados pelo Espírito Santo do Senhor, né? Age dessa forma. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Vocês vejam que aqui Paulo falava, não é dos irmãos em Cristo, né? Eram irmãos de sangue, da família, né? Da família, né? Se nós nos deixarmos levar, nós não seguimos avante, nós não fazemos a obra de Deus. A família não nos dá tempo, familiares, né? Por que Deus chamou Abraão em Gênesis 12 e disse para ele, né? Deus aparece a Abrão, porque ele não chamava Abraão ainda, chamava Abrão. Deus aparece a Abrão e lhe faz promessa. A primeira recomendação de Deus a Abraão foi: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção, e todas as famílias serão benditas em ti. Porque Deus sabe do amor dos nossos corações, pelos pais, pelos irmãos, irmãs, sobrinhos e sobrinhas que estão fora, né? A esposa e os filhos nos acompanham, mas nós temos que separar da nossa família, né? Porque senão nós não temos tempo para fazer a obra de Deus. Assim Deus fez com Abraão, e Abraão lhe obedeceu. Saiu e foi. Esperou seu pai falecer, e seu pai faleceu, e em seguida ele foi. Não sei quanto tempo passou, depois que Deus o chamou e fez essa recomendação. A Bíblia não relata, mas a palavra fala que Abraão saiu da terra de Ur e foi para a terra dos caldeus, onde morava o pai dele. Ali, após o falecimento do pai, Abraão seguiu o seu caminho, de acordo com a recomendação que Deus passou para ele. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos.
e a glória, e os concertos, e a lei, e o escudo, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito e eternamente. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. A liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso foi promessa de Deus a Abraão. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Aleluia, Pai. Isto é, vamos repetir esse versículo. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Ou seja, os descendentes de Abraão que a Bíblia afirma, não são todos que nasceram, ali da semente de Abraão, mas são aqueles que obedecem, aqueles que obedecem à santa palavra de Deus. Descendência pela fé de Abraão, pelas obras de Abraão, pela justiça de Abraão. Fé, justiça, e graça. Porque as obras que Abraão praticou foram produzidas pela fé e graça que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Por este tempo virei e Sara terá um filho. Esta foi a promessa que o Senhor falou através do anjo que aparecera a Abraão e conversara com Abraão na sua casa. E Sara ouvia atrás da parede, porque não era permitido que as mulheres participassem da conversa dos homens naquela época. Elas não participavam, não tinham esse direito. Mas ela ouvia curiosamente atrás da parede, atrás da porta, a palavra afirma, que Sara estava atrás da porta ouvindo a conversa dos anjos com Abraão. E o anjo falou para Abraão, por este tempo virei. Por este tempo virei. E Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Para os irmãos que não sabem, Abraão, que é a semente bendita do Senhor, que foi chamado por Deus para ser a semente bendita do Senhor, separado, para dele então sair a nação israelense, todos os israelitas, teve um filho. Deus cumpriu na vida de Abraão 25 anos depois.
Abraão tinha 75 anos quando foi chamado por Deus para poder: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão tinha 75 anos. E Sara 65. E Abraão obedeceu a palavra de Deus. A voz de Deus, melhor dizendo. Porque o Senhor falou com ele diretamente. 25 anos depois, o Senhor prometeu, né, que ele conceberia, que Sara conceberia e daria à luz um filho. E Sara era estéril. Não tinha como gerar filhos. E amamentar, porque já tinha 90 anos. E Abraão já tinha 100. E Deus abriu a madre dela e foi concebido. Isaac nasceu com Sara com 90 anos e Abraão com 100 e amamentou Isaac normalmente. E este menino Isaac, depois de 40 anos, casou. Casou com Rebeca, uma sobrinha que Abraão mandara buscar na terra da família para casar com seu filho Isaac. Depois de 40 anos, trouxe Rebeca e Rebeca casou com Isaac, que também era estéril. E deu à luz, depois de um certo tempo, a gêmeos, né? Deu à luz a Esaú e a Jacó. E aqui a palavra afirma dizendo: por este tempo virei e Sara terá um filho. Foi quando Sara atrás da porta riu, né? E disse: imagina eu com essa idade, vou dar à luz um filho e amamentar a criança com essa idade. E o anjo, com a porta fechada, falou para ela: não ri não. Não ri não, porque sou eu quem falo contigo. E ela tremeu de medo e retrucou que não tinha rido. Não digas isto, porque você vai pecar pela segunda vez. Pecou pela primeira quando murmurou, achando que era impossível. E se você negar que falou, que pensou, que disse, você está acrescentando mais pecado em cima do pecado que você já cometeu. Digo eu agora, é melhor se humilhar, reconhecer que pecou e pedir perdão, assim como fez Davi, quando Natan foi falar com ele, após ter estado com Batseba, né? E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um Isaque, nosso pai. A verdade, aleluia, Pai. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Sara concebeu de Isaque, aí que nasceu Esaú e Jacó, né, que também era estéril. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Ou seja, por Deus, por Jesus, pelo Pai, pelo Filho e o Espírito Santo. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Aleluia, Pai. Não tinha nem ainda concebido. E ela ouviu isto. É coisa tremenda, né? Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú, né? E aconteceu exatamente assim. Esaú era o primogênito, Jacó era o segundo, né? Mas como o Senhor tinha dito, né? Jacó foi quem herdou realmente a promessa, né? Do qual nós somos descendência de Abraão, através de Jacó. Jacó gerou Isaac, aliás, Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó.
E Jacó gerou os 12 patriarcas, dos quais nós somos filhos, de uma das 12 tribos de Israel. E esse que está falando, que usou esta palavra, o apóstolo Paulo, ele era da tribo de Benjamim, né? Ele era da tribo de Benjamim. Benjamim era o 9º filho de Jacó, né? Ele era o caçula de Jacó, né? Ali naquela ida, quando foram para o Egito, né? Ele era o caçula de Jacó na época, né? Ele era da tribo de Benjamim. Foi o caçula que José, quando prendeu o mais velho dos irmãos, falou: se o mais novo não vier aqui, eu não solto o mais velho. Eles não tinham reconhecido ainda que era José, né? Então esse foi, né? Jacó, né? Era o mais novo dos dois, entre Esaú, entre Isaac e Esaú. Jacó era o mais novo, que era o pai das 12 tribos de Israel, né? E Paulo era da tribo de Benjamim, né? Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Foi quando o anjo apareceu e falou que ela estava grávida, o anjo falou com ela, né? Que o maior serviria o menor, porque o primogênito era Esaú, mas Jacó herdou a primogenitura por um prato de guisado de manjar gostoso, né? Manjar de lentilhas, né? Aleluia, Pai. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ou seja, aquele que se compadece e dá, Deus também dá para ele sem medida. Porque do que ele tem, ele reparte com os necessitados. Aquele que se compadece, o Senhor também se compadece dele. E Deus diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ou seja, quando nós tivermos misericórdia de alguém, em toda e qualquer circunstância, estendermos a mão, né, e ajudarmos com todas as forças que nós pudermos, ainda que seja pouca e pequena, o Senhor também tem de nós misericórdia e nos concede tudo que nós necessitamos. Amém?